Hi everyone! Sejam bem-vindos ao Bilíngue em Casa. Se essa é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, muito prazer, eu sou a Sara, sou mãe do Samuel, professora bilíngue já desde 2014, e o nosso canal é um lugar onde eu busco compartilhar um pouquinho da minha experiência como professora, um pouquinho de teorias e conceitos a respeito do bilinguismo e muita dica prática de como você pode aplicar isso com seus filhos em casa, como você pode potencializar o ensino de inglês dentro da sua própria casa de uma forma muito simples, muito divertida junto com os seus filhos. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que muita gente tem me perguntado no Instagram e que é a minha paixão quando a gente pensa em bilinguismo, que é a parte da alfabetização. A alfabetização em inglês, ela não é exatamente da mesma forma que no português. Por quê? No português, ainda é o mais comum que você trabalhe com as crianças a questão silábica. No inglês, as sílabas ficam de fora nesse momento. No inglês, a gente começa a trabalhar com os fonemas, com os sons. Mas antes de chegar em como que a gente vai fazer essa alfabetização, eu quero responder uma pergunta que não quer calar. A alfabetização simultânea atrapalha o desenvolvimento? Atrapalha a criança? Ela fica confusa de como que vai escrever numa língua, vai escrever na outra? Não. A alfabetização simultânea é maravilhosa. É a coisa mais linda você ver a criança descobrir que os sons são diferentes, que as palavras são diferentes, que duas palavras nomeiam um mesmo objeto. E como isso aumenta o vocabulário das crianças. Então não tem problema. Eu já trabalho há bastante tempo nessa área de alfabetização em inglês e sempre acontece ao mesmo tempo. O que a gente experimenta com os alunos não necessariamente a criança vai estar alfabetizada, ela vai terminar o ciclo nas duas línguas ao mesmo tempo. Normalmente, uma língua fica na frente da outra. Por morarmos no Brasil, acontece que normalmente é o português. Mas eu já vi casos de crianças brasileiras, filhas de pais brasileiros, que se alfabetizaram primeiro em inglês, simplesmente por uma questão de gosto. Elas tinham tanto prazer em estudar o inglês e elas gostavam tanto de se comunicar por meio desse idioma que a alfabetização em inglês veio primeiro. E tudo bem, seu filho vai se desenvolver nas duas línguas da mesma forma. Talvez o tempo vai ser um pouquinho diferente. Mas voltando a como que acontece, que a grande pergunta é, mas como que eu posso ajudar a alfabetização do meu filho em inglês? Eu vou ficar ensinando ele que tal letra com tal letra dá um som específico? Não, gente, é muito diferente como a gente faz em inglês de como a gente faz no português. No inglês, se a gente for tentar ensinar sílaba para as crianças, a gente vai ficar louco, porque tem muitos dígrafos, muitos blends, vários sons que se misturam e que criam novos sons. Não é igual no português, que você vai juntar o C com A e virar K. Né? Se você juntar um T com H, não tem o som das duas letras, tem um som totalmente diferente. Então, não é por esse caminho que a gente segue. Na alfabetização em inglês, a gente costuma apresentar para as crianças, desde quando elas têm por volta dos seus 4 anos, a gente começa a introduzir os sons das letras. Não só o nome, mas o som. Aí a gente tem um pequeno problema. A gente tem 26 letras e mais de 40 sons. Como que a gente apresenta esses sons, então? A gente não vai chegar para uma criança e falar, olha, essa vogal tem 5 sons. Não, a gente começa a trabalhar com os beginning sounds. São os sons iniciais. Então, por meio do contexto da criança, daquela realidade em que ela vive, você começa a introduzir. Qual é a letra do seu nome? Olha o som que essa letra faz. Qual que é a letra do nome cat? Que som que faz cat? Olha aqui qual que é a letra C. E aí nisso você vai trabalhando dentro do vocabulário que a criança conhece, quais são os sons. Lógico que não é com uma cartilha, não é com papel. A criança, a gente tá falando de crianças de 4, 5 anos. Você vai fazer isso de uma forma muito lúdica. A gente vai trabalhar com muito material concreto, muita tinta, massinha, areia, farinha, giz de cera, muita canetinha, muito corte, colagem, jogos, muito lúdico, gente. Estamos falando de crianças muito pequenas. Mas se a gente quer potencializar essa alfabetização, o ideal é começar desde cedo a apresentar esses sons, para a criança saber que o nome e o som não são a mesma coisa no inglês. Depois que a criança já está bem familiarizada com estes sons, lá quando ela chega na fase do que a gente chamava antes de prézinho, né, que é o antes do primeiro ano, quando ela tá ali com seus 5 para 6 anos, a gente começa a introduzir palavras.
Parece que é um salto muito grande, né? Nossa, de sons de letra, só o som inicial da letra a gente vai para a palavra? Não, a gente continua trabalhando os sons das letras. A gente começa a trabalhar os sons finais. Então, não só o som que a letra faz no começo da palavra, mas o som que a letra faz no fim da palavra. E junto, ao mesmo tempo, a gente começa a apresentar palavras que a gente chama de high frequency words. São palavras que aparecem na língua inglesa com muita frequência. Palavras que todo mundo tem que saber ler. Então, são palavras como the, can, this, it, os pronomes todos. E essas palavras, muitas vezes, são mais difíceis para a criança ler. Só que sem elas, a criança não consegue ler uma frase. Então, como que a gente apresenta essas palavras? Ao invés de apresentando som por som e tentar decodificar, tentar juntar os sons, essas palavras a gente apresenta como um bloco. Então, the. A gente não vai, TH, não, a gente vai apresentar the, olha essa palavra, e a gente brinca. A gente constrói a palavra como assim, a gente constrói a palavra com letras móveis, a gente pinta a palavra, a gente corta a palavra, a gente caça a palavra, a gente brinca com as palavras, com essas high frequency words, de uma forma que as crianças vão memorizar. As crianças não vão precisar ficar tentando ler, elas vão simplesmente bater o olho e entender o que está escrito. Outro nome que se dá para essas high frequency words é sight words. Sight, de visão. Então, são palavras que a criança olha e já lê automaticamente. Nessa fase de pré-alfabetização ainda, a gente começa a trabalhar essas sight words além dos sons. Quando a criança vai para um primeiro ano, ali, ou mesmo no fim, né, desse prézinho, eu particularmente gosto de fazer isso no fim do prézinho. Mas eu sei que a maioria das escolas hoje joga a alfabetização totalmente para o primeiro ano, fica a critério de vocês, pais, o que vocês querem fazer. Mas em algum momento ali, entre 5 e 6 anos, você começa a trabalhar com o seu filho, ler essas palavras, tentar encontrar essas palavras. Então eu costumava dar para os meus alunos cartõezinhos com as palavras que eles tinham que encontrar e livros. Eles iam para a biblioteca da sala e tem que ficar caçando. Olha, vamos achar the? Quantas vezes você consegue achar the nesse livro? E a criança vai tentando decodificar, tentando ler. A essa altura, a criança já está tentando fazer hipóteses de leitura, ela já está tentando juntar os sons. E isso é muito bom, isso é lindo, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, começam a surgir as primeiras hipóteses de escrita. Por quê? A partir do momento que a criança já consegue escrever essas sight words, ela já consegue identificar como elas são, ela já está super familiarizada, na hora dela escrever uma frase simples, esses não são empecilhos mais. Então, se ela quer escrever, por exemplo, the cat is blue. The, ela já sabe escrever. Is, ela sabe escrever. Cat, ela vai pelo som. Ah, eu sei que é k, eu sei que é t. Então, eu sei quais são as letras que eu tenho que usar. E blue talvez fosse o maior desafio dessa criança. Essas hipóteses começam a surgir. E elas começam a surgir de uma forma fonética que mistura muito o inglês com o português. E os sons de letras que são parecidas. Então, as vogais ficam muito misturadas. Mas tudo isso é lindo. Esse é o processo. Quando a criança vai para o primeiro ano, quando a criança já está mesmo num processo de alfabetização, o que muda? Pouca coisa. O tamanho do texto muda, a velocidade com a qual você exige a escrita da criança muda, né? Então, de uma forma mais lúdica, isso começa a vir para o papel, o lúdico ainda está presente, mas agora não basta a criança construir a frase com blocos, construir a frase com figuras, ela vai ter que realmente começar a tentar escrever essa frase. Ela não vai mais só ficar numa hipótese de leitura, mas a gente quer que ela comece a decodificar, realmente juntar os sons enquanto ela está lendo. Mas esse processo é tão natural que quando a criança chega nesse nível, a maioria já deslancha de uma forma que a leitura acontece, que a escrita acontece. Coisa muito comum que toda criança brasileira faz enquanto está sendo alfabetizada. Enquanto eles ainda não memorizaram essas high frequency words, eles escrevem the, de, e. Faz muito sentido, gente. O som do TH é muito parecido com o som do nosso D. Então, o que eu recebo de frase the girl is nice e o D tá lá daquele jeito. Tudo bem, o seu filho está no processo, o seu filho está desenvolvendo, ele está entendendo. É assim que acontece e é mágico e é maravilhoso. Então, gente, a alfabetização pode acontecer de forma simultânea. Ela é linda na sua simultaneidade, na sua confusão de quando a criança bilíngue está desenvolvendo isso. Parece que é uma confusão, mas está muito ali separadinho no cérebro dela o que é o quê. Qual que é o segredo? De uma forma lúdica, brincando e desde cedo. A gente começa com os sons iniciais, a gente depois apresenta as high frequency words ou sight words, depois a gente começa as hipóteses de frase, começa as hipóteses de escrita e de leitura, até que a criança naturalmente vai começar a ler
e a escrever. O meu objetivo com esse vídeo não é te dar todo o beabá, até porque precisa de estudar bastante, não é um vídeo do YouTube que vai te ensinar como alfabetizar o seu filho. Mas eu quero que vocês entendam esse processo. O que eu posso fazer em casa, Sara? O que eu posso começar a ajudar o meu filho? Trabalhar com os sons. Então vamos brincar, vamos jogar jogo da memória, quebra-cabeça, figura com a letra, vamos ver, fazer um cartaz de todas as palavras que pertencem ao mesmo som. Começa a brincar com este som. A hora que seu filho já estiver mostrando muito interesse por realmente escrever, começa a pesquisar sight words, high frequency words. Começa a apresentar palavras, essas palavras curtinhas, essas palavras fáceis. Seu filho conseguiu isso, passa para CVC words. São palavras que são consoante, vogal, consoante. Tipo cat, dog. Essas palavras são muito fáceis de escrever, porque eu não falei que a gente trabalha o som inicial e o som final? Tem só a vogal no meio. A vogal, muito provavelmente seu filho vai colocar a vogal em português, se ele ainda não memorizou os sons das vogais em inglês. Mas tudo bem, ele começa a ter tentativas. A gente começa a apresentar essas palavras com as crianças. A gente começa a brincar. As CVC words, elas rimam. A gente brinca que tem as word families, as famílias de palavra. Então, são palavras que as crianças vão ver que cat, mat, hat, rat, todas essas palavras, elas escrevem praticamente da mesma forma, basta trocar uma letra. Então, a gente faz isso com muita letra móvel, muita brincadeira, constrói com massinha. Eu amo construir palavras com massinha. As crianças se divertem e aí amassa a primeira letra, vamos ver que outra letra que dá pra encaixar ali. Então, de uma forma muito lúdica, você consegue ajudar o seu filho a desenvolver a alfabetização em inglês. O que é essencial, e vocês já sabem que eu sou apaixonada. Tá aqui, né? Quartinho do meu filho de 2 meses, já cheio de livros. Leitura é muito importante. A criança, ela precisa ler, ela precisa ter contato com a leitura, ela precisa ter ideia do que escrever, né? Às vezes a criança, nossa, meu filho não tá querendo escrever, não tá querendo fazer hipótese nenhuma, mas também ele não tem contato com o livro, ele não tem ideia. Tem criança que é muito criativa, eu não sou nada criativa. Eu sempre fui aquela criança que eu ia ler o livro, me inspirar nele e fazer um pouquinho diferente a minha história, mas baseada naquele ali. As crianças precisam de literatura, elas precisam ter uma referência. E se elas não têm contato com o livro, elas não vão ter curiosidade de ler o livro. Por que ela vai fazer uma hipótese de leitura? Por favor, pais, é essencial que tenha na sua casa uma biblioteca de livros em inglês. Seu filho precisa ter contato com isso, para que aí sim ele possa desenvolver o processo de alfabetização. Às vezes a gente pensa em escrita e esquece que também é leitura. Uma coisa não vai acontecer sem a outra. Leitura e escrita andam de mãozinhas dadas. Que o seu filho comece a fazer hipóteses de leitura e escrita de uma forma de brincadeira. Realmente de brincadeira, com prazer. Que ele fale, vamos construir palavras agora? Como se fosse, vamos jogar um jogo. Porque tem que ser algo prazeroso, que a criança vai estar motivada, que ela vai querer que aconteça. É um processo que não é muito fácil, não é muito simples. A gente parece que não, fala, mas nossa, tá ali, Ana, faz alfabetização ainda. Mas, gente, a coisa mais difícil é aprender a ler e escrever. Depois disso, aprender a estrutura de frase, pontuação, acontece. Se a criança não aprende a ler e a escrever o básico, ali a gente tem uma bola de neve. Ali vai dificultar todo o resto do processo do seu filho, né, sua vida escolar. Tenham muita paciência, não forcem. Se seu filho não tá interessado ainda em letra, não tá interessado em querer ler, tudo bem, não força, deixa no tempo dele. Se ele começou a mostrar interesse, então vai apresentando de uma forma bem agradável, bem legal, sem aquele peso de ter que ser todo dia, fazer atividade, milhares de folhinhas. Não, vamos pela forma lúdica, vamos pelo concreto. A criança aprende muito mais brincando, a criança aprende muito mais de uma forma concreta. E aí, seu filho vai desenvolver. De novo, não vou aqui te dar todo o beabá, muito complicado, porque não é o objetivo desse vídeo, que já tá maior do que eu queria. Mas eu quero dar dicas de como você pode facilitar, tá bom? Como você pode tornar esse processo mais agradável para os seus filhos. Eu espero que eu tenha conseguido dar um overview, uma visão geral, assim, do que é a alfabetização em inglês, quando a gente pode fazer, como a gente pode fazer, o que fazer. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão, também deixa aqui nos comentários. Se você quer saber, ficou mais confuso ainda, escreve aqui ou procura a gente lá no Instagram, manda uma mensagem que eu posso te dar um conselho, uma coisa mais específica para sua situação. Mas, principalmente, papais, fiquem tranquilos, a alfabetização vai acontecer. Se você tá trabalhando o inglês com seu filho, se você tá nesse processo de bilinguismo, fica tranquilo que ele vai se alfabetizar, não vai confundir com o português. Mas, Sara, lá em casa a gente decidiu fazer primeiro o português, depois o inglês. Tudo bem. Só nunca faça a tradução. É isso que eu falo, quando uma língua vem antes, não traduza, não tente fazer relação, uma língua é uma língua, outra língua é outra língua.
Mas isso deixa para uma outra conversa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aí o joinha, dar o seu like. Sigam o nosso canal para receber os próximos conteúdos. Tem muita coisa legal já na nossa página. Se você ainda não viu, vai lá conferir. Se você já está nos seguindo, muito obrigada, que você possa compartilhar com outras pessoas, outros pais que também têm interesse pela educação bilíngue e que também desejam ajudar os seus filhos da melhor maneira possível em casa a desenvolver o bilinguismo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho e a gente ainda vai conversar sobre isso, tá bom? Podem ficar tranquilos. See you soon, bye bye!